Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. O Fora da Caixa às terças-feiras é com José Maria Veiga, que já cá está connosco. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Temos no menu da nossa conversa alguns temas, alguns assuntos. Falaremos dos 3 anos de presidência de José Maria Neves, a proposta do Orçamento do Estado que já foi aprovada na Generalidade. Aliás, os ministros já começaram a ser ouvidos nas várias comissões especializadas. O que é que traz de novo o relatório da política monetária? E se tivermos tempo, podemos olhar ainda para aquilo que fica desta última missão do GAO, do Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde. José Maria Veiga, 3 anos depois, que presidência da República é que nós temos? José Maria Neves prometeu ser um presidente próximo das pessoas, um presidente que fala abertamente sobre os problemas e os desafios também que o país enfrenta, fazendo uso da sua magistratura de influência, do seu poder de fala. Que balanço é que pode retirar ou fazer destes 3 anos de José Maria Neves na presidência do Platô? Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Marzinho Fernandes, bom dia, rádio ouvintes no país e na diáspora. Cabo Verde sempre tem tido bons presidentes. Aliás, a nossa sorte, aquilo que somos hoje, é o fruto da personalidade, das diferentes personalidades extremamente marcantes que tivemos à frente do Estado de Cabo Verde, desde Aristides Pereira, passando por António Monteiro, Jorge Carlos Fonseca e agora Zé Maria Neves. Zé Maria Neves está a cumprir... Esqueceu-se de Pedro Pires. Falou de Pedro Pires. Pedro Pires e Zé Maria Neves, sim. Exato, sim. São todas figuras, de facto, marcantes e nós temos muita sorte aqui em Cabo Verde com esses dirigentes. Agora, Zé Maria Neves está a fazer aquilo que prometeu, é ser um presidente ativo com voz, que está perto, de facto, das pessoas, que aborda as questões abertamente, porque ele dizia que um presidente não é mudo, um presidente tem que falar. E durante esses 3 anos ele foi, de facto, muito ativo e fez uma presidência que todo mundo sente. Há questões que ele abordou de forma aberta, teve questões com alguns conflitos que depois podemos ver isso com o governo. Teve também a outra questão que ele mesmo reconhece que ficou desgastado com essa questão da primeira-dama, mas ele consegue, tem essa forma de abordar as questões e consegue, de facto, dialogar e avançar. Não é? Portanto, ele tem um estilo peculiar, próprio, leva a sua marca para a presidência da República. José Maria Neves fala, digamos, no espaço público sobre questões, eu não diria fraturantes, mas algumas questões ao nível de governação do país, e isso é visto por algumas pessoas, alguns quadrantes da sociedade cabo-verdiana, como uma espécie de interferência, digamos, na esfera da atuação do governo. Não sei qual é que é a sua leitura. Sim, há essa questão, porque ele considera que o presidente não governa, mas o presidente tem esse poder constitucional de passar as mensagens à população, à sociedade. Então, sempre que há questões que um pouco polêmicas, ele toma posição e fala abertamente, confronta o governo com certas situações, e aqui, então, há muitas críticas, muitas vozes, sobretudo do lado do governo, que põem até em causa a questão o respeito dele pela separação de poderes, né? Dizem, o Presidente da República quer governar, né? Mas o Presidente da República não governa. O Presidente da República está lá para ser um árbitro da nação. Eu acho que ele tem sido árbitro. Os cabo-verdianos estavam preparados para esse estilo, digamos, de um presidente da República, porque isso não é novo. Digamos, quando olhamos para outras paragens, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa é muito interventivo, é muito ativo na esfera pública mediática, diz aquilo que pensa em relação, e aliás tece críticas bastante claras em relação à atuação do governo. Essas situações são vistas, sobretudo são sentidas sempre que há uma coabitação.
Por exemplo, em França nós tivemos situações no passado, Jacques Chirac, Mitterrand, enfim, em Portugal também e em outras paragens, sempre tem havido esse tipo de situações um pouco conflituosas. E em Cabo Verde já tivemos o caso o próprio Zé Maria Neves com o primeiro-ministro, com Jorge Carlos Fonseca, presidente da República, mas também com Pedro Pires. E agora Zé Maria Neves na presidência da República e o MPD no governo, que é um partido que a oposição em relação ao PAICV. Essa situação já era esperada, tendo em conta também a forma como nós conhecemos os nossos dirigentes aqui em Cabo Verde. Sabemos que à medida que a gente se aproxima do pleito eleitoral, as coisas vão complicando, os conflitos vão tornar-se mais visíveis. É o que está acontecendo e é uma questão normal na democracia. Acha que toda essa polémica, a intercorrência da gestão de alguns casos de gestão do quadro de pessoal da Presidência da República e que suscitou uma inspeção da Direção-Geral das Inspeções ou da Inspeção das Finanças e também do Tribunal de Contas, tudo isso condiciona este tal poder da fala, da palavra de que goza o Presidente da República? Bom, ele diz que sentiu-se desgastado com o processo, que é normal, nós todos somos humanos. O desgaste é natural que tenha havido algum desgaste, mas também é natural que, do meu ponto de vista, que a um certo momento ele possa ter esse sentimento de querer se retrair um pouco e depois para deixar que as coisas avancem para depois voltar de novo à situação, portanto, aquela dinâmica em termos da sua intervenção. Eu acho que ele retraiu um pouco e neste momento acho que a situação já está normalizada, digamos assim, porque são questões que vão ser cozinhadas até o fim do mundo, digamos assim. Mas na sua declaração que fez ao país, José Maria Neves pontua que houve aqui uma situação no relacionamento com o governo, que era um relacionamento sem nódoas, mas que agora há uma nódoa. O que é que José Maria Neves quis dizer com isso? Quer dizer, inicialmente, quando ele iniciou as suas funções de Presidente da República, havia uma colaboração, um diálogo, uma aproximação muito forte entre a presidência e o governo, inclusive da parte da oposição. Estava-se a dizer, algumas vozes estavam a dizer que ele estava a fazer um negócio do próprio governo, né? Quando ele toma posições, inclusive encorajando o governo a tomar certas posições, quando ele fala com os sindicatos no sentido de serem mais moderados, essas questões, né? Entretanto, ele diz que essa questão, sobretudo a questão ligada à primeira-dama, que era uma questão que a primeira orgânica da presidência, que era uma questão que ele já tinha discutido com o governo e que ele agiu de boa fé em tudo, né? E ele estava praticamente acreditando que as coisas iam acontecer de forma normal, não é? E que tal não aconteceu depois, que como se ele fosse surpreendido pela atitude do governo. Então é aí que ele considera um pouco, digamos assim, não é traído, mas um pouco ferido talvez naquilo que aconteceu. Porque ele diz que, pronto, primeiro ele fez com que a admissão da presidência fosse integrada as contas da presidência fossem integradas no SIGOF, no sistema SIGOF, que é pela primeira vez que isso tinha a acontecer, que era tudo na ideia de uma transparência, mas que havia também questões que ele agora reconhece que são ilegais, questões que vêm do passado, e há outras questões que surgiram depois com a sua presidência, que essas questões já estão sanadas e ele considera que daqui para frente as coisas vão ser mais tranquilas. Esperemos. Muito bem. Na Presidência da República avançou com pedido de nulidade
da deliberação do Tribunal de Contas que aprovou o relatório de auditoria. O Tribunal de Contas indiferiu esse pedido de nulidade que foi suscitado pela Presidência da República. Quer dizer também que esse relatório está neste momento no Ministério Público. Não sei se sabe de outros desenvolvimentos, se a Presidência da República acatou, digamos, essa posição do Tribunal de Contas ou se terá suscitado alguma fiscalização, alguma intervenção junto do Tribunal Constitucional, uma vez que a Presidência da República dizia que havia, digamos, uma norma nessa lei de organização e de funcionamento do Tribunal de Contas que era inconstitucional e que tem que ver com os mandatos dos juízes conselheiros, dos membros desse tribunal. Não tenho todas as informações, mas quando a gente, pelas declarações do próprio Presidente, ele diz que todas as questões levantadas nos relatórios já foram sanadas, já foram ultrapassadas, só que o relatório, o processo terá sido enviado ao Tribunal, então vamos ver o que é que o Tribunal irá dizer sobre tudo isso. Mas ele diz que já estão sanadas, que já há todas as irregularidades, todas as questões que foram consideradas ilegais já foram também ultrapassadas, já foram corrigidas, de modo que esperemos que essa questão chegue ao fim, digamos assim. Então, o exercício que lhe proponho é esse um exercício quase que de memória, tentando, digamos, sinalizar dois marcos desta presidência de 3 anos de José Maria Neves e, eventualmente, algum aspecto que não terá corrido muito bem no decurso destes 3 anos. Bom, um aspecto... Em instantes falou de conflitos. Bom, um desses aspectos tem a ver com a forma como ele tenta dialogar com a sociedade, nomeadamente os sindicatos e as forças vivas da sociedade, a sociedade civil, a forma como ele tem aproximado, tem recebido as pessoas. O outro aspecto é essa aproximação que ele também tem em relação a tudo que é ambiental, questão ambiental. Lá também porque foi designado como champion a nível de património cultural e patrimonial a nível das Nações Unidas para a África, a nível das Nações Unidas, de modo que ele deu muita atenção a essas questões, essas duas questões. Bom, um terceiro aspecto, acho que ele também tem apostado grandemente em questões, digamos assim, culturais, tem recebido vários grupos culturais e tem movimentado a nível das ilhas todas, dos cantos de Cabo Verde. Ele tem movimentado muito. São aspectos que eu acho muito, muito interessantes. Muito bem, José Maria, temos que avançar. Falemos do Orçamento de Estado para 2025, que de resto temos vindo a analisar aqui no Fora da Caixa, mas aqui o que interessa é que a proposta já foi aprovada na Generalidade. Houve declarações de voto precisamente na passada sexta-feira, o que acaba por confirmar de certo modo as leituras desencontradas dos partidos da oposição versus partidos, enfim, um partido que suporta o governo. O que é que fica desse momento da aprovação do Orçamento do Estado? É uma leitura desencontrada, como o Carlos está a dizer. Notamos que o MPD votou, claro, com 37 votos a favor e o PSV votou contra, 20 votos contra, o CID com 2 votos em abstenção. Mas o que é preciso notar, ter nível a conta, que na discussão do orçamento, aprovação do orçamento do Estado, nunca em Cabo Verde os 2 maiores partidos votaram a favor de um partido que está na oposição nunca votou favoravelmente a um orçamento. Quando o PSV estava a governar, nunca o MPD votou favorável ao orçamento. Quando o MPD estava
governar também o PSV nunca, pelo menos até agora, nunca tem votado o orçamento. Portanto, a questão não se coloca a esse nível de um partido votar contra o orçamento. Agora, quando nós vemos o discurso no Parlamento, né, do MPD, o MPD vai com essas ideias de dizer que, o orçamento é muito garante crescimento, garante estabilidade, vai de encontro à resiliência de Cabo Verde, fala de pela primeira vez temos o saldo primário, mas depois diz também que posicionar contra o orçamento do Estado é um contrassenso, na medida em que não serve e nem defende o interesse do país. Foi o que o líder do parlamentar disse. Mas também disse outra coisa, de que votar contra o orçamento é se posicionar contra a paz social. Não sei para quem estaria a falar, né? Que também votar contra era não valorizar o trabalho dos outros, era votar contra os funcionários, era votar contra a regularização de tudo que é o esforço que se faz para resolver as pendências dos professores, né? Bom, eu acho que são discursos políticos que acontecem, que são enquadrados a nível do Parlamento, mas que não são discursos que podem ser levados a sério num debate de um outro nível, né? Mas no Parlamento praticamente pode ser aceitável. Do lado do PSV diz que o orçamento é muito despesista, o orçamento também, pelos gastos públicos que apresenta, não beneficia a população, que o estoque da dívida está a crescer. Portanto, aí falou em termos absolutos, números, mas daquilo que o governo diz em termos percentuais, em relação ao PIB, a dívida estaria a reduzir, não a crescer, mas isso sem ter em conta as dívidas contingenciais das empresas, que é uma outra questão que, se de facto forem provisionadas, a coisa seria, se fossem provisionados, a coisa seria muito mais complicada, mas no discurso do governo e do MPD, a dívida está a reduzir. Portanto, aqui há um desencontro, de facto, em termos de discurso. Depois, mas também eu notei que nas prioridades que o governo tinha definido, uma das prioridades tinha a ver com a redução dos custos das deslocações e estadias. E nós constatamos, e aliás é uma questão também que foi levantada pelo grupo parlamentar do PSV, que as despesas com deslocações e estadia já atingiram 1.100.000 contos. Bom, na altura, quando vimos isso, consideramos que era uma atitude boa do governo, na medida em que seria uma mensagem a passar que ia reduzir esses gastos. E que, do ponto de vista peso orçamental, não significaria muita coisa. Mas, pelos vistos, nem esse mesmo sinal foi dado. Agora, eu acho que é preciso fazer tudo para criar um espaço orçamental, um espaço fiscal, para poder diversificar a economia. Aliás, a OCDE, por exemplo, vem e fala de vários compromissos assumidos pelo governo que nunca foram resolvidos, exatamente porque tem faltado, de facto, esse espaço fiscal. Fala dos cidadãos 75, ex-militares da primeira incorporação que ficaram sem pensão, da pensão dos idosos, dos trabalhadores de Tino Lopes, a situação dos trabalhadores da EMPA, enfim, um conjunto de situações que nunca foram resolvidas. Agora, Cabo Verde, eu penso que sem a reforma, de facto, do Estado, de forma profunda, porque, olha, praticamente 70% do orçamento do Estado são despesas fixas. Vão ficar apenas 30% para serem repartilhadas por todas as dimensões da governação. E quando temos municípios na situação em que estão, sobretudo os pequenos municípios que têm 3 vereadores, normalmente os mais pequenos têm pelo menos 3 vereadores e um presidente. Quando nós vemos que a nível do Parlamento, inclusive nessa aprovação do Parlamento, o orçamento do Parlamento teve problemas, foi aprovado na última hora, porque está a aumentar.
sem uma reforma não é possível. Quando vemos também as despesas governamentais, sem uma reforma não é possível. Para criar esse espaço fiscal, há que apostar, ter coragem de avançar nessa direção. Sem isso não vai ser possível e sem isso passaremos de discursos em discursos, estaremos sempre a tomar medidas paliativas sem nunca podermos resolver os problemas. Muito bem, José Maria Veiga, a missão do GAO, esse relatório praticamente passou-nos ao lado, obviamente que foi notícia essa missão. O GAO congratula-se com alguns avanços, alguns ganhos que a economia cabo-verdiana tem vindo a registar nos últimos tempos, mas também sinaliza alguns riscos, algumas incertezas, algumas preocupações, e uma delas tem que ver precisamente com a questão das empresas públicas, e é um facto para o qual o GAO chama a atenção, a situação de muitas empresas públicas, enfim, que no fundo acabam por ser socorridas pelo Tesouro Público, e tem que haver reformas, digamos, nesse parque empresarial do Estado. Sim, GAO chama atenção para os riscos fiscais associados a essas empresas públicas. Portanto, e sobretudo mostra essa preocupação com as garantias, os avales que o Estado dá. Que o Banco Mundial, inclusive, já tinha chamado a atenção nessa matéria, que essa situação estava a complicar muito a questão da governação, porque são dívidas que não forem assumidas pelas empresas, o Estado terá de entrar com os pagamentos necessários. Portanto, é essa questão. Depois diz também que no que respeita à auditoria externa do Tribunal de Contas, que é preciso muito mais eficácia na tramitação dos processos. Diz que está preocupado com a demora nos processos que passam pelo Tribunal de Contas. E acaba por dizer ainda que há um elevado número de instituições públicas que não apresentam contas. Portanto, isso já é um dado novo. Pessoalmente, não tinha essa informação, que as empresas públicas, instituições públicas não estão apresentando contas. O que estará acontecendo? O que é necessário fazer para que essas situações sejam de facto ultrapassadas? Diz também que, portanto, é preciso alerta para o risco de desempenho das empresas públicas, portanto, as incertezas globais e as alterações climáticas. Portanto, chama atenção para toda essa questão. São as questões mais de fundo que GAO, para além, reconhece também muito progresso na reforma eletrónica do governo, mas diz que há necessidade de uma revisão do ambiente legal e regulamentar como forma de acelerar a transição para a contratação eletrónica. E ele diz ainda qualquer coisa ligado às aquisições públicas, que é preciso também rever toda essa regulamentação de modo a tornar a questão mais transparente e mais eficaz. Muito bem, já estamos no final do nosso espaço de análise e comentários aqui na Rádio de Cabo Verde. A semana passada foi divulgado o relatório de política monetária. Bom, salta à vista esse crescimento da economia cabo-verdiana, que este ano deverá situar-se em torno dos 6%, ultrapassar ligeiramente os 6%, mas o Banco Central prevê um abrandamento, digamos assim, da economia, o crescimento mais moderado em 2025 e 2026. Eu não entendi bem, claro que há todos esses indicadores favoráveis da economia cabo-verdiana, mas depois o Banco Central a dizer que é obrigada a rever as taxas, não sei se me pode explicar, as taxas de referência, não sei se me pode explicar. Olha, é o Banco de Cabo Verde. Bom, antes de mais é preciso dizer que o governo tem a política orçamental e fiscal e, por outro lado, o Banco Central tem a política monetária. São essas duas dimensões que fazem com que o país esteja, portanto, numa situação de equilíbrio económico e financeiro. Agora, o BCV
que faz a política monetária, já tinha aumentado em 2023 todas as taxas de 25 pontos. Tanto a taxa diretora como a taxa facilidade permanente de cedência de liquidez, a taxa permanente de absorção de liquidez, a taxa de redesconto, tudo isso aumentou de 25 pontos em 2023. Já em maio de 2024, aumentou ainda mais 25 pontos. Passou de 1,25, tudo, mais 25 pontos. E agora, aumentou de mais 25 pontos. Quer dizer que num período praticamente de 1 ano e meio, 2 anos, aumentou todas as taxas de 75 pontos. Mas por que o banco faz isso? O banco faz isso porque há essa questão da massa monetária, da quantidade do dinheiro que está no mercado. E a quantidade de dinheiro no mercado, há essa questão da inflação, não é? A inflação é um fenómeno puramente monetário e que tem a ver com a produção. Se a produção é baixa e a massa monetária é muito mais rápida, cresce muito mais rápida do que a produção, o nível de produção, quer dizer que a inflação aumenta. Tá a ver? Há um professor de Chicago que já morreu, Milton Friedman, que estourou esse processo. E neste momento há um outro problema que se coloca. Portanto, de um lado, o banco faz isso para evitar que haja inflação, para que, portanto, consequência das políticas governamentais, mas, por outro lado, há essa questão da aproximação das taxas de juros da zona euro. E como estamos abaixo das taxas de juros da zona euro, o que acontece? Os bancos começaram a depositar dinheiro fora para ganharem uma margem de liquidez fora. Então isso tem repercutido também no nível das reservas do próprio Estado. E neste momento já não temos reservas para 6 meses, mas para 5,7 meses. Quer dizer que as reservas do país estão diminuindo porque os bancos comerciais estão colocando as divisas fora do país. Esse é o grande problema que se está colocando. Muito bem. José Maria Veiga, obrigado por ter vindo uma vez mais aqui ao Fora da Caixa, sempre com esse olhar crítico em relação a alguns temas e assuntos que estão na linha da frente da atualidade informativa. Hoje falamos sobre os 3 anos da presidência de José Maria Neves. Falamos também da aprovação na generalidade da proposta do Orçamento de Estado para 2025. Espreitamos o relatório da política monetária que foi divulgado na semana passada pelo Banco de Cabo Verde e também a última missão do GAO, do Grupo de Apoio Orçamental. Fica por aqui então Fora da Caixa.